Augusto Melo surpreende na madrugada e encaminha contratação de jogador por R$ 11 milhões. Corinthians ainda quer mais um camisa 9 antes da janela fechar. Diretoria do Timão tem um alvo definido no mercado. Confira. Corinthians em momento oposto da temporada. O Corinthians vive um momento oposto na temporada. Se no Brasileirão o time comandado por Ramon Dias está lutando desesperadamente para sair da zona do rebaixamento, nas Copas o time vai muito bem, obrigado. Depois de se classificar para as quartas da Copa do Brasil, o Timão venceu o Bragantino por 2-1. Em Ribeirão Preto pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e agora precisa de apenas um empate na Neoquímica Arena para chegar às quartas de final da competição sul-americana. Enquanto Ramon Dias vai ajustando a equipe, Augusto Melo trabalha nos bastidores para cumprir o prometido para a torcida, que era trazer reforços ao Timão para a sequência da temporada. E após a vitória diante do Bragantino, o dirigente encaminhou a contratação de mais um nome para o meio de campo. Thales Magno marca nos primeiros jogos e quebra jejum de 14 anos no Corinthians. Clube do Parque São Jorge pode ter encontrado um novo protagonista. A marca de 14 anos caiu no Timão. Com apenas 4 vitórias em 22 partidas, o alvinegro do Parque São Jorge vem decepcionando a fiel e não consegue engatar uma série de bons resultados. Dentro de casa, por exemplo, são 8 empates em 11 jogos. Mesmo assim, Augusto Melo vem tentando apostar em algumas contratações para reforçar o plantel da equipe. Aliás, o atacante Thales Magno foi uma das grandes notícias do time nos últimos jogos, marcando 2 vezes. Revelado pelo Vasco, ele chegou ao Timão há menos de uma semana e anotou gols nos 2 primeiros compromissos que fez pelo alvinegro. Com isso, se tornou o primeiro atleta desde 2010 a conseguir tal feito. Thales iguala feito de Bruno César. O último jogador que havia conseguido marcar nos 2 primeiros jogos pelo Coringão tinha sido Bruno César, em 2010. Na época, ele se destacou no Santo André e foi uma aposta da diretoria. Na ocasião, seus primeiros jogos pelo Timão foram contra Grêmio Prudente e Santos, ambos pelo Brasileirão. Já no caso de Thales, os 2 gols foram contra o mesmo adversário. De qualquer forma, apesar do bom início com a camisa do Corinthians, Bruno César não conquistou os títulos que o torcedor imaginava e deixou o clube no ano seguinte, sem tanto espaço. Agora, no jogo do próximo sábado, 17, contra o Fluminense, Thales terá uma ótima oportunidade de fazer história e marcar pelo 3º jogo seguido, justamente diante de um antigo rival dos tempos de Vasco. Torcida do Corinthians avalia desempenho do Timão e de Pedro Raul após vitória sobre o Bragantino. Pedro Raul foi um dos principais alvos de comentários nas redes. A performance do Timão e a atuação de Pedro Raul dividiram opiniões. Nesta terça-feira, 13, o clube garantiu uma vitória importante contra o Bragantino, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Pedro Raul vs opinião da torcida. Pedro Raul teve uma atuação que dividiu opiniões. Apesar de ter contribuído com 2 assistências, sua performance não passou sem críticas. Alguns torcedores elogiaram a sua habilidade em criar oportunidades e a sua importância na vitória, enquanto outros expressaram insatisfação com alguns erros, como uma chance clara perdida. No perfil oficial do clube nas redes sociais, as opiniões foram variadas. Um torcedor comentou: "Jogou bem, perdeu um gol feito, mas tá bom." Outro defendeu o atacante, afirmando: "Merecia a chance e provou que não é o inútil que muitos acham." A paixão da torcida deixa claro que a cobrança é alta, evidenciando o peso de cada atuação do atleta. Expectativas para o jogo de volta. Com a vantagem construída, o Corinthians se prepara para o jogo de volta contra o Bragantino na terça-feira, 20, às 21h30, na Neoquímica Arena. O Timão precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final. Já o Massa Bruta terá que vencer por 2 ou mais gols para garantir sua classificação direta. Caso o time visitante vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Capitão do Corinthians, Hugo brilha com lançamento para gol e garante vitória. Vai se tornar ídolo. O goleiro entrou na partida com a braçadeira de capitão e organizou a vitória da equipe no primeiro confronto das oitavas de final. Responsável por garantir também a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, Hugo voltou a chamar a atenção por seu desempenho mais uma vez dentro de campo. Capitão e assistência no confronto, Hugo, que teve sua situação definida no Timão,
entrou na partida como capitão. Apesar de poucos jogos na equipe, o jogador vem se tornando uma referência. Apesar de ter sofrido um gol, marcado por Elinho, o goleiro foi decisivo para um dos gols do Corinthians, que teve destaque positivo de Thales Magno e Pedro Raul. Torcedores definem herói. No X, antigo Twitter, Hugo foi bem elogiado pelos torcedores. Abre aspas. Hugo Souza hoje está disparado a um dos melhores goleiros do Brasil. Que grande contratação o Corinthians fez, destacou um torcedor. Abre aspas. O que esse cara vem jogando no Corinthians é um absurdo. Hugo Souza, um baita goleiro, que tem tudo para fazer história nesse clube e se tornar ídolo, destacou outro. Trata-se de José Martínez, de 30 anos, que pertence ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Para trazer o profissional, Augusto Melo pagará cerca de 2 milhões de dólares, cerca de 10,9 milhões de reais, com contrato até o fim de 2027. A informação é da equipe de reportagem do GE. O Corinthians encaminha acerto com José Martínez. Martínez é aguardado nos próximos dias no Brasil para ser anunciado como reforço do Corinthians. Apenas detalhes burocráticos separam o atleta do Parque São Jorge até aqui. A janela de transferências no Brasil se encerra no próximo dia 2 de setembro. Agora, o dirigente quer resolver nos próximos dias a chegada de um camisa 9, já que Alex Arce e Benedetto não virão mais e tentar as cartadas finais por Gonzalo Plata e Cuéllar. O Corinthians ainda quer mais um camisa 9. A torcida do Corinthians está feliz com os reforços que chegaram, em especial o atacante Thales Magno, mas quer reforços de peso como os prometidos por Augusto Melo no mês de junho. O novo reforço do Corinthians. Segundo informações da Itatiaia, Gazeta Esportiva, Blog do Macedo e Globo Esporte, o Corinthians acertou a compra do volante José Martínez, de 30 anos. O jogador, que estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos, defendeu a Venezuela na última Copa América. Para acertar com seu sexto reforço nesta janela de transferências, o Corinthians topou abrir os cofres e pagar 2 milhões de dólares, cerca de 10,9 milhões de reais. No momento, restam apenas detalhes burocráticos a serem solucionados. A expectativa é que José Martínez assine contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. Revelado pelo Deportivo JBL, o volante ainda passou pelo Zulia, também da Venezuela, antes de chegar ao Philadelphia Union, em 2020. E aí, fiel torcedor, você acha que José Martínez é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.